Boa tarde para quem está aqui pela primeira vez, boa tarde para quem está aqui já algumas vezes. Vamos continuar nossa programação aqui no Palco Hipátia. Valeu, Bob. E aí, cara? E a gente continua falando de empreendedorismo. E agora a gente traz aqui para o Palco Hipátia uma visão um pouco mais ampla e de uma experiência aí, não necessariamente somente no mercado digital, mas no mercado em geral. E aí a gente traz o Renato Santos, que é o consultor do Sebrae. Ele foi um dos participantes do Aprendiz, como conselheiro do Roberto Justus, e traz aí para a gente um monte de informações interessantes, um monte de analogias para que a gente pense sobre empreender no Brasil e tudo mais. Com vocês, Renato Santos. Valeu, Renato. Obrigado, boa palestra. Valeu, obrigado. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Antes da gente começar, deixa eu só, para identificar até com quem que eu estou falando, quem de vocês que está aqui é empresário? Tem um negócio já? Ah, tá. Tem algumas pessoas aqui que já empreendem e outros que ainda estão analisando essa possibilidade. Bom, eu fui convidado para essa palestra aqui pelo Márcio Brito, que acabou de me apresentar, que é meu contratante no Sebrae, responsável por estar aqui, e pelo Leonardo Filomeno, da Campus Party, que me deu esse título. Melhorou assim? Estão me avisando. Vocês estão me ouvindo bem? Então, melhorou agora? Culpa minha, desculpem. E pelo Leonardo Filomeno, que me deu esse título interessante, para falar sobre empreender os dois lados da moeda de escolher empreender um negócio próprio como atividade profissional. Então, esse é um tema interessante, mas que exige que a gente não olhe só pelo aspecto digital, só pelo mercado em que vocês estão inseridos, só por esse ambiente em que a gente está aqui. Quando a gente avalia as possibilidades de empreender, principalmente no Brasil, independente da atividade, é preciso considerar uma série de barreiras, uma série de dificuldades e uma série de vantagens que o nosso país oferece também. E isso não se aplica só necessariamente ao segmento digital. Então a gente vai falar aqui de economia como um todo e vamos particularizar algumas situações, alguns exemplos aqui para a economia digital e para a economia criativa, que são as áreas em que vocês atuam mais. Mas a primeira pergunta que eu fiz quando eu recebi esse tema, né, a pergunta sobre os dois lados da moeda, na verdade, não são dois lados. A decisão de empreender não é uma decisão em que a gente considera só uma possibilidade ou outra, e o sucesso de um negócio não depende só de uma oportunidade, ou só de um time, ou só de um empreendedor. Tem uma série de fatores que vão influenciar no resultado para o negócio ser bem sucedido ou não, para que você possa ter sucesso empreendendo ou não. Então a gente vai tentar conversar. Eu estou tendo dificuldade de localizar o slide aqui. A gente vai tentar conversar avaliando todos esses aspectos que permeiam a atividade empreendedora como opção de carreira. Certo? Para aqueles que já empreendem, talvez seja interessante, para aqueles que já são empresários, talvez seja interessante em função de rever um pouco dos conceitos que levaram vocês a abrir os negócios e talvez de pontos fortes ou pontos fracos que vocês precisem ou enfatizar ou corrigir no negócio que vocês já têm. Certo? Então vamos por aí. Primeiro ponto, acabo de falar para vocês. O dia 1 de montar um negócio é no momento em que você toma a decisão. Então tomei a decisão de empreender, quero montar um negócio novo, escolhi uma oportunidade, né? Esse é o dia 1. Normalmente ele leva muito tempo, ele não leva só um dia. Leva-se alguns meses, leva-se algumas semanas e às vezes leva-se até alguns anos para tomar a decisão de montar um negócio. Mas isso é o dia 1. Daí para frente, tem um monte de outras decisões associadas a montar um negócio de maneira bem sucedida, né, que a gente vai tentar conversar sobre algumas delas aqui e que vão impactar no resultado do negócio. Eu queria, nesse início, já desmistificar uma coisa que a gente escuta muito, né, de que fundamental para o sucesso do negócio é a oportunidade que você escolhe e o empreendedor. Esses são dois fatores. Mas numa economia rápida, como a gente tem hoje, eu estou falando de Brasil exclusivamente, né, esses dois fatores não são suficientes mais. A gente vai, ao longo da conversa aqui, tentar abordar os outros que influenciam também. Então esse é um ponto importante para a gente ter em mente. E vamos começar, assim, apesar desse emaranhado de decisões e esse emaranhado de riscos do processo de montar um negócio, nem tudo é negativo. Vamos tentar ver alguns fatos positivos relacionados à realidade empresarial, né? Vamos ver o outro lado da moeda, relacionados à atividade empresarial aqui no Brasil hoje. Primeira coisa
Esse quadrinho pequenininho que vocês estão vendo aqui, ele mostra, é um indicador que é monitorado no mundo inteiro, em diversos países, então, pela mesma metodologia, e que mostra um ranking de sobrevivência ou de mortalidade empresarial com 2 anos de vida. O Brasil sempre foi um país famoso por ter um nível de mortalidade empresarial muito alto, né? Em 1993, 21 anos atrás, o Brasil tinha uma estatística de que 8 de cada 10 empresas abertas hoje não vão chegar até o 2º ano de vida. Então esse era um nível de mortalidade empresarial altíssimo que o Brasil convivia. Em 1993 a gente não tinha plano real, não tinha a taxa de crescimento acelerada que a gente teve nos últimos 10 anos, nos penúltimos 10 anos, digamos assim, aqui no Brasil, os últimos 4 têm sido negativos, né? Mas a gente tinha 23,6% de prevalência, que é a sobrevivência de uma empresa após o 2º ano, em 1993. Em 2003, já depois da consolidação do Plano Real, no início do governo Lula, que foi um governo sem nenhuma associação política, o Plano Real foi no governo Fernando Henrique, e depois disso a gente teve uma aceleração de crescimento econômico no governo Lula. Então a gente tinha 57% de sobrevivência e hoje a gente tem 75,6% de taxa de sobrevivência média ao 2º ano de atividade. Com isso, estou querendo dizer para vocês o seguinte, se entre essas, talvez 100 pessoas que estão assistindo aqui essa palestra, todos resolverem empreender, pelo menos 76, em média, vão conseguir chegar até o final do 2º ano. Só que vocês não são empreendedores tradicionais com perfil médio brasileiro. Vocês são empreendedores em um setor de autodesenvolvimento, com um nível intelectual mais avançado que a média e, acreditem ou não, provavelmente mais capitalizados do que o empreendedor brasileiro médio. Você me diz, pô, Renato, eu não tenho nem onde cair morto, eu sou estagiário, ganho R$700 por mês, não tenho onde colocar minha empresa, moro numa república, divido com mais 6 colegas. Provavelmente você é mais capitalizado do que o empreendedor médio brasileiro quando inicia o seu negócio. Então isso já é um dos pontos positivos. Outro interessante, em 10 anos, nos últimos 10 anos no Brasil, a média salarial das pequenas e médias empresas, que inclui as micro também, cresceu 33%. E a média salarial das grandes empresas brasileiras cresceu 22%. Isso significa 2 coisas, sempre tem os 2 lados da moeda. Uma é que, quando a gente é pequeno empresário, a gente não sabe negociar com os empregados, então eles conseguem aumentos maiores, mas, falando sério, o segundo ponto, isso mostra um nível de prosperidade maior das pequenas empresas do que das grandes. Normalmente, quando a empresa cresce, uma das primeiras coisas que muda é a massa salarial, é o nível de salário dos empregados. Ou contratando mais gente, ou então aumentando a remuneração da equipe que já está no negócio, dependendo do mercado em que você está. Esses 2 indicadores aqui mostram que a realidade do Brasil nos últimos 10 anos para os pequenos negócios tem sido muito positiva. Então, nessa tentativa de mostrar os 2 lados, a gente vai falar aqui agora à tarde sobre as dificuldades de montar um negócio. Mas nós vamos mostrar também que nunca foi tão oportuno, nunca foi tão positivo no Brasil montar um negócio, quanto nessa época em que nós estamos agora. A gente vai ver os fatores que levam a isso, né? Indo adiante, por que isso acontece então? Algumas características que mostram, gente, que nós aqui, que estamos aqui agora, estamos num momento especial. Esse momento não dura só agora, uma janela aí de aproximadamente 20 anos, dos quais estatisticamente já se passaram 10, nós temos aí uns 10 anos pela frente, em que são um momento especial para a atividade empresarial, um momento especial para se montar um negócio. Um momento em que a gente tem uma coisa chamada bônus demográfico. É uma fase brasileira, essa ainda dura 40 anos aproximadamente, pelas projeções, mas é uma fase em que no Brasil a população economicamente ativa é maior do que a população inativa. O número de pessoas em idade produtiva é maior do que o número de pessoas, de idosos e de crianças, de pessoas que não trabalham e não gera acréscimo para a economia. Isso é uma coisa. Com essa população economicamente ativa tão alta, com a maior parte da população brasileira em idade de trabalho, isso gera o pleno emprego, isso gera a possibilidade do pleno emprego. A economia não está em recessão e tem mão de obra abundante, a tendência é que negócios alavanquem o uso dessa mão de obra e a gente tem aí uma economia brasileira que hoje não cresce tanto, mas que tem um dos níveis de desemprego mais baixos de todo o mundo. Outra coisa
Nos últimos, eu falei penúltimos aquela hora em tom de brincadeira, mas no período que se encerrou em 2011, o Brasil agregou, nos 10 anos, de 2001 a 2011, o Brasil agregou 38 milhões de pessoas, então a gente arredonda para 40, para a classe média brasileira. Pessoas que saíram dos estratos mais baixos da sociedade, que tinham menos capacidade de consumo e que evoluíram para uma classe média que tem uma capacidade de consumo maior. E que por isso demanda mais serviços de saúde, demanda mais educação, demanda mais vestuário, demanda mais lazer, demanda mais conveniência. Então, várias oportunidades de negócio decorrem desse crescimento da classe média no último período, né? E, finalmente, a gente tem aí um aumento da implantação de negócios por oportunidade sobre os negócios por necessidade. Queria explicar isso para vocês rapidamente, para aqueles que não conhecerem o conceito. Um negócio por necessidade é aquele negócio que é montado porque a pessoa perdeu o emprego ou não tem uma outra opção de renda, precisa sobreviver, não consegue se empregar e aí para isso ele se vira montando o famoso bico ou biscate ou negócio que vai levá-lo a sobreviver. Isso acontece nos estratos mais baixos da sociedade, mas também nos mais altos. É o diretor de multinacional que é demitido, não consegue uma recolocação e se transforma em consultor. Aí contrata 1 ou 2 estagiários, contrata uma secretária e começa a prestar serviço para outras empresas, né? Isso é um negócio montado por necessidade. A alternativa é um negócio que é montado por oportunidade. Aquela pessoa que não necessariamente tem necessidade do negócio para sobreviver, mas escolhe empreender por vontade própria e busca uma oportunidade promissora no mercado. Por incrível que pareça, os negócios por oportunidade são montados principalmente pelos empreendedores jovens entre 23 e 30 anos de idade. Nesse extrato de 7 anos aí, ao qual eu estou vendo, olhando os rostos de vocês, acho que a maior parte do público que está aqui, nesse extrato de 23 a 30 anos, você tem uma confluência de uma série de coisas positivas, que é alta energia, né? Você está numa fase da vida em que você tem muita energia, muita disposição para trabalhar, pouco patrimônio acumulado, que significa uma disposição maior para correr risco, né? Mais tempo disponível e uma estrutura familiar para sustentar relativamente barata. Então, quando você tiver 40, 50, 60 anos de idade, você vai ter filho, neto, genro, nora, pessoas ao seu redor, né, os pais que já vão estar velhos, talvez precisem de ajuda, pessoas ao seu redor que você vai ter que ajudar a sustentar. Então, nesse momento, montar um negócio é mais difícil, porque você não pode correr o risco de perder a sua renda. Na fase que vocês estão, a maior parte de vocês provavelmente, olhando pela estatística brasileira, sem avaliá-los, mas provavelmente ainda não é casada e provavelmente ainda não tem filhos, o que significa que é uma fase em que a sua renda é toda para você, você pode suportar uma redução de renda inicial na hora que começa o seu negócio. Então isso gerou um aumento nos negócios implantados por oportunidade no Brasil. Esse gráfico de baixo aqui mostra o seguinte, que em 2002, de cada 10 empresas, 4 eram montadas por oportunidade. Alguém que escolheu o negócio e planejou antes de implantar. E 6 eram montadas por necessidade. Alguém que precisou daquele negócio para sobreviver, senão ia ter dificuldade para comer, para pagar as contas, para pagar o aluguel, ou para pagar a prestação do apartamento, ou para pagar a escola dos filhos e por aí vai. Esse negócio tem uma chance de fracasso maior. Em média, 4 vezes maior. Isso é uma outra estatística que nós não vamos trazer para cá hoje. Em 2013, na verdade aconteceu em 2011, mas em 2013 esse número já virou. Em 2013, 7 de cada 10 são negócios por oportunidade, 3 de cada 10 são por necessidade. Para vocês, isso significa o seguinte, a concorrência está mais dura, seus concorrentes estão mais preparados, sabem tomar decisões melhores e os nichos de mercado que ainda não estavam explorados estão sendo ocupados numa velocidade maior. Porque pessoas que empreendem por oportunidade tendem a escolher negócios mais especializados para montar suas atividades, né? Bom, como é que eu faço, então, se eu quiser iniciar um negócio nesse ambiente que eu acabei de descrever para vocês? Que cuidados ou que atenção a gente precisa ter para iniciar um negócio num ambiente como esse? Primeiro, é preciso enxergar o que motivou a ideia de empreender. Vocês, essa semana, nesse período que vocês estão aqui, vocês estão num ambiente extremamente fértil para novos negócios.
Eu já participei de outras edições da Campus Party antes, e eu sei que se respira empreendedorismo aqui dentro o tempo todo. Todo mundo está pensando em desenvolver um aplicativo e colocar no mercado, em desenvolver um game e colocar no mercado, em prestar um serviço por via digital, que atualmente não é assim, e ganhar escala e com isso colocar no mercado também. Todo mundo aqui, desculpem a minha generalização, mas muitos de vocês aqui sonham com a possibilidade de ser o próximo Mark Zuckerberg e montar uma empresa que vai escalar para outros países e ser muito bem sucedida, né? É preciso tomar cuidado com o que motiva empreender. É muito comum ouvir pessoas que se motivam por empreender pela possibilidade de ganhar muito dinheiro. Mas a esmagadora dos empreendimentos, a maioria dos empreendimentos, não é um empreendimento muito lucrativo. 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas. Então, de cada 1000 empresas no Brasil, só 10 são empresas grandes. Todas as outras são empresas pequenas. Então, entrar nesse clube já dá para ver que não é muito fácil, até porque já é um clube cheio. Já tem muitas empresas grandes no Brasil hoje, né? Mas, como se não bastasse isso, dentre esses 99%, né, mais de 80% das pequenas empresas brasileiras têm uso de crédito para pagamento de contas nos últimos 2 anos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nos últimos 2 anos, o cara precisou pegar um empréstimo, ou usar o cheque especial, ou pedir um adiantamento, um desconto de duplicata para o banco, para pagar as contas do mês. Então, a vida dessas empresas de pequeno porte não costuma ser uma vida fácil. Então, ao se motivar por empreender, ao pensar em montar um negócio, né, essa fantasia de que você vai montar um negócio para ficar milionário, ela é altamente improvável de acontecer. A probabilidade é que você vai montar um negócio que vai sobreviver. Eu mostrei para vocês a taxa de sobrevivência cada vez maior. Vocês vão montar um negócio, ele vai sobreviver, mas a chance dele explodir é muito pequena e depende de fatores que a gente ainda vai falar agora à tarde nessa conversa nossa aqui. Então, primeiro é como surgiu a ideia. Se você está montando um negócio motivado pela possibilidade de ficar milionário, essa não é a melhor opção. Aliás, essa é a pior opção. Diz o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo e que ficou famoso pela capacidade de escolher boas empresas, comprar, investir e ajudá-las a crescer, né, e lucrar com isso, se tornou um dos homens mais ricos do mundo, é o 4º hoje na lista da Forbes, né. Diz o Warren Buffett o seguinte, que o segredo para enriquecer é não errar, e é impossível empreender sem errar. É possível ser um investidor, juntar o dinheiro que você ganha no seu emprego todo mês e investir com cuidado e passar anos sem perder nenhum centavo. É possível ser um assalariado, economizar parte dos seus ganhos e passar anos sem tomar nenhum prejuízo. Mas é virtualmente impossível ser um empreendedor sem cometer erros. O que significa que a curva de crescimento do negócio, pelo menos no início, ela é muito irregular e muito fraca. Você vai começar um negócio e a chance é que leve um tempo até que você comece a conseguir tirar dinheiro dele, para aqueles que ainda não começaram. Então, primeiro, o que te motivou a ideia é importante. Se o motivo é ganhar dinheiro, essa não é a motivação adequada para um negócio de sucesso. Esse é o primeiro ponto. O que seria uma motivação adequada? Vamos falar nisso já. Segunda coisa, nem tudo que é original é oportuno. Conversando com pessoas que estão aqui agora, participando, eu participei como mentor de algumas edições da Startup Weekend já, vou participar de outras também, sempre um prazer muito grande. O que a gente vê é o seguinte, que muitas pessoas estruturam negócios em cima de ideias que são extremamente originais, né? Para elas, não são ideias necessariamente oportunas ou desejadas pelo mercado em geral. Então, uma desconexão com o mercado é um problema muito grande. E isso se torna mais grave ainda nesse público, no público de tecnologia, no público com o qual a gente está falando aqui hoje. Por favor, não levem a mal a brincadeira, mas, em geral, os nerds são as pessoas menos sociáveis que existem. E, por isso, tem uma visão de mercado mais limitada, porque se conectam menos, têm menos relacionamento com outras pessoas, frequentam menos lugares públicos, né, e, por isso, acabam tendo uma percepção das necessidades do mercado menor. Isso é algo que precisa virar. Nem tudo que é original, nem tudo que é uma boa ideia, vai se transformar num bom negócio. E a diferença está justamente na percepção das necessidades do público. Se você consegue entender bem as necessidades do público consumidor que você vai atender, a chance do negócio ser um sucesso é muito maior. A chance dele se tornar escalável e vencer aquela curva dos 99%, que vão ser sempre micro e pequenas empresas, né, ela acontece a partir do momento que
você consegue essa conexão com o público. Né? As pessoas que são muito focadas em tecnologia exclusivamente, perdem essa interface com o público consumidor em geral, exclusivamente porque esse público não, não tem o perfil tecnológico. Então, ao perder a conexão com o público, você pode errar no diagnóstico da necessidade. Então, esse é o ponto. Nem tudo que é original, nem toda ideia que é boa, nem toda ideia que é interessante é oportuna. Atende uma necessidade clara ou resolve um problema claro. Existem várias metodologias de implantação de negócio que permitem que você teste a sua ideia antes de ir adiante. Mas eu tenho visto, como mentor, como atuando com empresas de pequeno porte, analisando empresas para investir, eu participo de um fundo de investimento também que investe em empresas de pequeno porte, eu tenho visto que essa fase de identificação da demanda, de conexão da ideia com o mercado, tem sido desprezada por vários empreendedores. Normalmente a paixão do cara pela ideia é tão forte, né, que ele acaba desprezando essa fase de coleta de dados e de validação do modelo de negócio ou da própria ideia e do produto que ele quer oferecer com relação ao mercado que ele vai atender. Então fica uma dica muito importante com relação a isso. Né? E finalmente, né, a análise do que o time não tem. Né? O que normalmente é o processo de implantação de um negócio, principalmente um negócio tecnológico? É reunir um time, né, em volta de uma ideia para programar, para desenvolver, para colocar um aplicativo no ar e a partir daí avaliar o retorno e fazer as alterações necessárias. Normalmente os empreendedores não levam em consideração, antes de montar um negócio, o que o time não tem. Qual é o expertise, qual é o conhecimento, qual é a prática que falta quando o negócio vai começar. Então, se vocês andarem pelas mesas que estão se reunindo em torno de ideias de negócio aqui, tem várias que estão assim, vocês vão ver que provavelmente essa é uma pergunta que não foi feita ainda. Queria dizer a vocês que essa é uma pergunta para fazerem ainda dentro dessa semana. Né? O que falta para isso aqui virar um produto, virar um serviço, alguma coisa vendável? O que está faltando? Normalmente falta alguém que entenda de marketing, normalmente falta alguém que entenda de administração de pequeno negócio, que inclui contratação de funcionário, contratação com clientes, contratação de fornecedores, dentro da lei, do jeito que a lei exige e tudo mais. Então essa incapacidade de analisar esses aspectos acaba fazendo com que muitas ideias promissoras morram, porque você não consegue diagnosticar quais as barreiras, quais os problemas a vencer antes que eles se atropelem. Então esses 3 pontos aí são muito importantes de se considerar. E aí, uma vez que você decida empreender, que vocês decidam empreender, considerando esses riscos foram colocados e conectando, entendam que há uma conexão forte na sua ideia com o mercado, há alguns estágios aí, algumas etapas aí importantes que precisam ser vencidas. Vamos dar uma analisada em cada uma delas. Essa escada que a gente vai construir de evolução aqui não foi inventada por mim. Isso é uma metodologia internacional de formação de empreendedores, né, que parte do princípio que tem 5 fases diferentes no processo de montagem e implantação do negócio. Primeiro, a grande maioria dos participantes aqui, o público para o qual eu fui convidado a falar, né, o de candidato a empresário. O empreendedor potencial, aquele que está aqui dentro, tem uma visão de tecnologia, mas está começando a considerar a possibilidade de montar um negócio. Talvez uma ideia que eu tenha possa dar certo, se eu reunir um time, vamos programar isso aqui, vamos colocar no ar, aí divulga para os amigos, aí vem um volume de curtidas na fanpage no Facebook, impensado, inesperado, opa, a ideia é boa mesmo, vamos partir para cima disso. Então, essa visão do candidato a empresário. Nesse momento de se candidatar a empreender, o que você precisa ter em mente são 2 perguntas. A gente já falou sobre elas, eu vou frisar de novo. Qual é a necessidade que você vai atender? Qual é o desejo do consumidor que você vai atender? Então, qual é a conexão da sua ideia com o mercado a que você se propõe? E, claro, calcular qual é o tamanho desse mercado. Vamos analisar se você vai atender pessoas de 20 a 25 anos, que são da classe C ou da classe A, ou de um determinado extrato social, qual é o tamanho desse público na cidade em que você vai atuar? Então, essa é uma resposta que você precisa ter. E segundo, né, o que o seu time precisa ter para fazer a ideia sair do papel ou da sua cabeça, para fazer a ideia acontecer? Quais são os requisitos que você precisa para começar? Essas são as perguntas-chave quando você é candidato a empresário. Você só vai mudar para a próxima etapa na hora que você conseguir dizer sim para todas essas questões. Na hora que você conseguir responder que tem todos os pré-requisitos necessários para fazer o negócio funcionar e, além disso, né, que você tem uma conexão forte entre a sua ideia e o seu produto, uma aceitação forte por parte do seu mercado potencial. O próximo passo, você evolui para o fundador. Fundador é aquele que inicia um negócio.
Hoje, eu me formei em 1995, eu saí da faculdade em 1995. Quando eu me formei, eu sou de Brasília, na região centro-oeste existia uma incubadora de empresas, apenas uma. Essa incubadora tinha, naquela época lá, 15 vagas para empreendimentos disponíveis. Então, alguém na região centro-oeste podia contar com uma incubadora para montar um negócio, né? Só 15 pessoas, 15 grupos poderiam ter acesso a isso. Hoje, num levantamento recente, existem 17 incubadoras diferentes na região centro-oeste. Aí eu estou falando Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul. 17 incubadoras diferentes com mais de 800 vagas para negócios empreenderem. Com isso, eu estou querendo dizer que nosso país vem evoluindo. De 1995 para cá são 19 anos já. De 1995 para cá são 19 anos, né? E esse número se multiplicou quase que por, fazendo a conta aqui, 26 vezes. Então, mais de uma vez por ano, mais do que se dobrou por ano, a oportunidade de vagas em incubadoras de empresas. Mas isso não aconteceu só com oportunidades de localização para o seu negócio. Foi criado, de 95 para cá, foi criado o Simples, depois o Super Simples, né, a Lei Geral da Pequena Empresa, depois o Simples, depois o Super Simples. Esse ano, a extensão do Simples para todas as categorias empresariais. Então, está se tornando mais fácil sair do estágio de prospecção do negócio para o estágio de início e criação de uma empresa nova. Tem só uma dificuldade que não muda, e sobre ela eu queria adverti-los. Um dos grandes problemas que o nosso ambiente de negócio, o ambiente brasileiro tem, um dos principais, né, é a desvalorização, não só cultural, mas jurídica também, do fracasso. Então, montar um negócio aqui no Brasil e errar é extremamente penoso. Fechar uma empresa é muito difícil. Pagar as contas ligadas ao fechamento de uma empresa é mais difícil ainda, e a legislação brasileira não protege o empresário dos problemas que aconteçam na empresa dele. A gente tem uma denominação jurídica que é a empresa limitada. Por que ela é limitada? Porque pela lei, né, a responsabilidade do empresário com tudo que acontece na empresa se limita à participação dele naquele negócio. Então, se você montou uma empresa com capital social de R$20 mil, você tem 50% do negócio, seu sócio tem 50%, você colocou 10 mil. Se a empresa quebrar, o máximo que você pode ser chamado a cobrir pela lei são R$10 mil. Isso é o que a lei, o Código Civil brasileiro diz. Mas aqui no Brasil, por uma jurisprudência que é originada das decisões dos juízes em situações passadas, isso é desconsiderado. E frequentemente um erro do empresário é punido com o patrimônio dele. Então, se você montou um negócio, o negócio deu errado, e no final você não tem dinheiro para pagar seus fornecedores, seu carro, sua casa, sua conta no banco, o que você tiver de patrimônio pessoal vai ser usado para cobrir isso. Eu não estou dizendo que é errado, não estou defendendo que seja diferente, mas isso aí faz com que o custo de falhar seja muito penoso. Em outros países, eu citaria os Estados Unidos como exemplo, mas vamos aqui do lado no Chile, né, em outros países, a responsabilidade limitada é realmente respeitada. Se você erra e quebra, você vai perder aquele valor que você se comprometeu a colocar no negócio. Aquele você tem que colocar. Mas mais do que aquilo não. Então você fica livre para poder começar a sua vida de novo, tentar reiniciar e tudo mais. Aqui não. Aqui uma empresa é quase que uma parente, ela te leva, se ela morrer, ela praticamente financeiramente te leva junto com ela. Né? Então nesse estágio de fundador, o que é necessário, por causa disso que eu acabei de dizer para vocês, o cuidado que é necessário é uma cautela muito grande com tomadas de decisão financeiras. Nós temos ainda uma legislação trabalhista que é muito rígida, não estou dizendo que é errada, nem que é só apenas dizendo que ela é muito rígida, então que exige o cumprimento dessas regras com cuidado, porque a Justiça do Trabalho é muito célere e muito rígida com relação às empresas, aos empresários. Então essa fase envolve um cuidado muito grande para começar o negócio do jeito certo, evitando assim que você se exponha a riscos pessoais com seu patrimônio e que te incapacitem de, uma vez aprendendo uma lição, continuar empreendendo depois. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então nessa fase de fundação, o que você precisa é conceber o negócio que você vai montar. É aquele momento em que você está escrevendo o aplicativo, em que você está lançando um hot site, em que você vai depois lançar um protótipo para que os seus clientes conheçam o produto e que você possa testar a reação do mercado para ele. Essa é a fase de fundador. Normalmente a fase de candidato leva até 2 anos. A fase de fundador também. Quanto mais rápido essa fase, a fase de candidato pode levar o tempo que for necessário, porque ela não custa nada. A fase de fundador é uma fase cara, é uma fase em que a empresa traz muito pouco resultado e você precisa colocar muita energia, precisa colocar muito tempo e precisa colocar muito dinheiro para fazer o negócio crescer. Então essa é uma fase que é ideal, que não demore muito. A próxima
é a fase que a gente chama de aprendiz. Na verdade, isso é uma tradução meio que pessoal minha para uma expressão que é startupper. Essa é a fase em que o negócio é chamado de startup. Né? Vamos conceituar aqui. Né? Eu sei que tem várias denominações e vários usos para esse conceito. Mas desde a antiguidade é 20 anos atrás, né, que o termo startup se refere a negócios que estão desenvolvendo o seu modelo. Negócios que estão firmando o seu modelo, a sua forma de gerar valor, sua forma de gerar riqueza para os acionistas e para a sociedade. Então são negócios que estão em busca de um modelo definitivo. Nessa fase, o negócio não tem como resultado gerar dinheiro, não é nem a expectativa. Ele tem como resultado gerar um aprendizado que vai possibilitar ao empreendedor e ao seu time escolher o modelo de negócio ideal. Essa fase de aprendiz é a fase onde estão as startups. É o momento em que você já decidiu empreender, você já montou um time inicial, já conectou com o mercado e já tem os requisitos básicos para começar. É a fase em que você vai efetivamente começar, vai vender, vai atender os clientes e vai reinventar o negócio, pivotando ele continuamente até que você encontre um negócio, um modelo que não recebe mais tantas críticas. O normal nesse momento é vender o primeiro produto, chove reclamação. Vender o segundo, chove um pouquinho menos. Vender o terceiro, só garoa. Vender o quarto, só chuvisca. Daqui a pouco o tempo só fica feio, até que um dia está fazendo sol. É nesse momento em que você passa para a próxima fase. Essa etapa, a gente vai voltar na fase de aprendiz daqui a pouco, essa etapa de aprendizado inicial é uma etapa muito importante e a etapa para a qual, felizmente, né, na qual a maior parte das instituições de apoio e fomento à atividade empresarial no Brasil vem investindo muito. Então, quando você vê iniciativas de mentoria, consultoria personalizada para a implantação do negócio, eventos para execução, criação de ideias, execução de empresas, o que você está fazendo é criando oportunidade de aprendizado para esses empreendedores para evitar erros na próxima fase, que é onde se precisa... E nessa fase, desculpa, eu não fiz um comentário importante, e nessa fase não se precisa de capital. Até aqui, capital é secundário para o sucesso do negócio. Até aqui, o que faz mais diferença para o sucesso do negócio é o time e o empreendedor que está por trás. Até esse momento, dá para fazer no quarto, na garagem de casa, para usar a expressão americana, dá para fazer na garagem de casa, dá para fazer na incubadora, dá para chamar os amigos para trabalhar no final de semana e não pagar nada para eles ainda, dá para não ter uma empresa formalizada, dá só para sonhar e trabalhar para fazer aquele sonho se concretizar. Mas nesse momento, capital não é importante ainda. É importante energia, tempo, o teste da oportunidade e uma equipe te ajudando. Uma vez que você valide a ideia, valide o negócio, uma vez que seu produto se torne aceito e que o nível de crítica ao retorno dos clientes diminua, aí a gente vai para a próxima fase, que é a de escala, é a de crescimento do negócio. É nessa fase aqui que se precisa de dinheiro. Então eu tenho visto em meetups, em eventos com investidores anjo, eu tenho visto uma preocupação muito grande de pessoas na fase de fundação e na fase de aprendizado, né, em obter aporte de capital. Naqueles negócios que são muito promissores e que eu e meu grupo paramos para analisar, quando a gente para analisar uma oportunidade que surge assim, normalmente esse capital é para o cara pagar as contas de sobrevivência dele. O capital vai ser a maior parte dele usado para pagar um prolabore, o capital é pequeno normalmente, mas vai pagar um prolabore, vai pagar o salário do time, vai fazer com que aquelas pessoas que estão trabalhando para fazer a ideia se viabilizar, né, tenham um pouco mais de conforto. Raramente o investidor entra nesse momento. O momento em que o dinheiro faz diferença e que o investidor quer entrar é naquele branquinho ali, na verdade é verde, naquele branquinho ali, no escalador. O momento em que você tem um modelo de negócio testado e validado e quer fazê-lo se espalhar. Vou dar um exemplo para vocês fora da economia digital. Né? Em Brasília, cidade onde eu vivo, recentemente uma empresa se tornou famosa, uma rede de franquias de comida japonesa se tornou famosa, já está na 20ª loja, né, e explodiu. Cresceu de 2 para 20 lojas em 3 anos. É uma rede de franquia de comida japonesa, um negócio muito simples, sem nenhuma inovação palpável, apenas um serviço de qualidade com um preço muito interessante que eles conseguem graças à negociação com fornecedores. Em um período de tempo muito pequeno, eles cresceram 10 vezes, de 2 para 20 lojas. Né? Mas antes disso, eles passaram 5 anos na fase de aprendizado, desenvolvendo o modelo de negócio. Foi quando o cara aprendeu que ele não podia oferecer sushi delivery, porque o sushi perdia qualidade, muitas vezes
vezes o cliente passava mal e falava mal da marca depois. Em um momento em que ele aprendeu que ele precisava ter máquinas de cartão de crédito GPRS para atender todas as mesas rapidamente, aumentar o giro de mesa, coisas que são óbvias hoje, né? Isso já é coisa do passado. É um momento que ele aprendeu que ele não deveria vender ovas de salmão ou ovas de qualquer peixe, porque os clientes brasileiros em geral não gostam, no exterior isso faz muito sucesso. O momento que ele aprendeu o tipo de arroz, o fornecedor de arroz ideal que ele devia comprar, que é aquele arroz que rendia mais, dava menos problema, ficava melhor no sushi e tinha um preço melhor. Então foi um momento em que essa empresa aprendeu todos os macetes, todas as dicas para fazer o negócio funcionar. Isso levou, eu falei 3, mas entre 3 e 5 anos. Depois que eles chegaram nesse estágio, escalar para 20 lojas levou 2 anos só. Foi muito rápido. Então é porque eles mudaram de fase, de aprendiz para escalador. E o que fez essa empresa em particular conseguir subir tão rápido? Um aporte de capital que eles conseguiram de alguém para desenvolver um projeto de franquia. Então eles tinham a empresa funcionando, a empresa atuando direitinho, mas não tinham como crescer ainda. Procuraram um sócio, o sócio colocou um dinheiro, não um fundo de investimento, um sócio, pessoa física, colocou um dinheiro, contrataram o desenvolvimento de uma franquia, uma pessoa para comercializar e hoje tem 20 lojas espalhadas no Distrito Federal, um case de sucesso. No Distrito Federal faturam aí alguma coisa em torno de 11 ou 12 milhões de reais por mês. Então já é uma empresa que está mais para o 1% do que para os 99% que eu falei para vocês agora há pouco. Isso só foi possível graças a saber aproveitar a fase de fundador e a fase de aprendiz para fazer o negócio se consolidar e saber a hora de mudar para a fase de escala. Uma vez que isso acontece, gente, o próximo passo, a gente chama de estrela, né, do inglês star mesmo, que é como os americanos chamam, mas aí nós estamos falando de empresas que conseguem um nível de crescimento desproporcional, inclusive com empresas já estabelecidas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, de novo, fora da economia digital. A gente entra na economia digital mais uma vez daqui a pouquinho. Mas você tem aqui no Brasil uma rede de clínicas dentárias que tem 250 clínicas dentárias que foram montadas ao longo de 12 anos. Então, em 12 anos, essa empresa montou 250 clínicas dentárias. Até há 3 anos atrás, eram 30 clínicas. E até há 6 anos atrás, eram 2. Então, eles montaram em 12 anos, mas esse crescimento magistral para virar uma estrela, né, foi todo conseguido ao longo de 3 ou 4 anos aí, em que eles estão abrindo uma média de 2 ou 3 lojas todo mês. 2 ou 3 clínicas, perdão, todo mês. Por que isso acontece? Porque a fase de aprendizado foi superada já, foi possível escalar e ter certeza que o modelo sobrevive, aí é só jogar dinheiro em cima para fazer o negócio crescer e o dinheiro voltar. É a fase em que o rio corre para o mar. É a fase em que você coloca dinheiro para voltar mais dinheiro ainda. O modelo está testado e está suspenso já. Então a dica, uma primeira dica para a gente ter aqui, não vale a pena esquentar muito a cabeça, e desculpe a expressão de gíria, na fase de candidato, de fundador ou de aprendiz, não vale a pena esquentar muito a cabeça com capital, com a busca por recurso financeiro para fazer o negócio funcionar. Essa é a fase em que vocês precisam fazer o modelo parar em pé. É a fase em que vocês precisam validar o modelo de negócio com o público consumidor e fazer com que esse público critique, sugira até o momento em que o público realmente se torne fiel, satisfeito e com um nível de críticas muito baixo. Só aí é a hora de escalar o negócio. Essa preocupação desproporcional com o capital numa fase inicial, ela normalmente é muito mais do empresário, que não sabe como sobreviver, que precisa daquilo para sobreviver, do que do negócio em si, que não está na fase ainda de receber o recurso para crescer. Então, uma dica que vale a pena considerar, um cuidado que vale a pena ter, né? Bom, uma vez que você tome a decisão de empreender, né, que uma conversa como essa te pareça útil, você tome a decisão de empreender, vamos pensar o seguinte, né, e agora? Primeiro, em 20 anos, dificilmente você vai estar fazendo a mesma coisa que você faz hoje, seja o que for. Se você montar um negócio, mesmo que seja o mesmo negócio, dificilmente ele vai estar fazendo a mesma coisa. Se você está empregado hoje, provavelmente você não vai estar no mesmo emprego, mas se você estiver na mesma empresa, dificilmente você vai estar na mesma função. Até se você for servidor público, em 20 anos, é bastante improvável que você esteja trabalhando com a mesma coisa. Se você é estudante, aquilo que você está estudando, desculpa a péssima notícia que eu vou dar, aquilo que você está estudando agora, dificilmente é aquilo que você vai estar fazendo daqui a 20 anos. Então, em 20 anos, a mudança de perspectiva na sua atividade pessoal e profissional é muito grande.
Certo? Então, a recomendação, se depois de ouvir isso, ainda te interessa montar um negócio, a recomendação é que você faça nessa fase agora, dos 23 aos 30 anos, enquanto você ainda não tem filho para criar, enquanto você ainda não tem família para sustentar, enquanto você não tem uma prestação de apartamento para pagar, enquanto você pode suportar a perda da sua fonte de renda, a perda dos seus recursos, a falência do seu negócio, sem maiores traumas, sem maiores prejuízos. Contando uma história pessoal para vocês, eu tenho um amigo que fez faculdade comigo, eu sou administrador de empresas, é administrador de empresas também, e nós nos formamos juntos. Eu sou empresário desde que eu me formei, montei meu primeiro negócio ainda dentro da universidade, e sempre fui empresário. E esse amigo meu sempre quis montar um negócio, a gente falava em montar um negócio juntos quando a gente começou, né? Só que ele foi aprovado no processo seletivo de uma grande empresa, num programa de trainee, e resolveu ir para esse programa de trainee. Depois ele pulou daqui, pulou dali, e hoje ele é vice-presidente da Oracle, aqui no Brasil, né, de uma das grandes empresas de tecnologia da Oracle. Até hoje a gente é amigo, e volta e meia a gente se encontra, almoça e conversa um pouco. E toda vez que a gente se encontra, ele diz para mim que está pensando em montar um negócio. Eu vi uma oportunidade, tudo mais e tal, estou com dinheiro parado aí, e ele sempre me pergunta, né, você acha que é uma boa hora para montar um negócio? E eu sempre digo que é, eu sempre acho, eu sempre falo porque com ele não tem muito problema. Porque eu já disse isso, eu não vou dizer o nome da pessoa aqui, mas eu já disse isso para ele. Falei assim, cara, você não montou um negócio quando a gente era estudante, quebrado, andava de chinelo, não tinha emprego, não tinha conta para pagar, não tinha nada. Agora hoje, que você viaja uma vez por mês para São Francisco de primeira classe, para ter reunião com um dos caras mais ricos do mundo, para discutir estratégias globais, você só come em restaurante de R$300 por conta, você tem um carro com motorista, você mora num baita... Hoje você vai tomar essa decisão, você não vai fazer isso. Você não vai correr o risco de jogar fora a sua remuneração de sei lá quantos mil reais por mês para montar um negócio que tem uma chance elevada de fracasso. Então, cuidado, as perspectivas, as oportunidades para você começar, para você colocar aquela ideia que você tem em prática, elas só diminuem com o passar do tempo. Vai se tornando cada vez mais difícil atender esse canto da sereia e tomar a iniciativa de montar o seu negócio. Você passa a ter que sustentar os filhos, depois vem a escola deles, depois vem a faculdade, e por aí vai. As condições só pioram, né? Agora, se você vai fazer isso, é importante saber o seguinte, em 10 anos... Tem uma análise, uma projeção econômica para um universo de uma década que é atualizada todo ano, né? O Brasil já foi uma estrela dessa projeção, foi considerada a possível 5ª economia do mundo no ano 2020. Em 2010, considerava-se que o Brasil seria a 5ª economia do mundo. Esse ano, esse estudo, esse anuário, esse observatório, é da UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e para o Comércio e para o Desenvolvimento. Nesse ano, ela aponta que o Brasil, em 10 anos, vai ser a 9ª economia do mundo. Nós somos a 7ª hoje. Aponta que a Rússia vai nos passar, a Rússia é uma economia 100 bilhões de dólares menor que a brasileira. Aponta que a Rússia vai nos passar entre 2015 e 2017 e que mais para frente outras economias provavelmente, bom, ele fala algumas possibilidades, vão nos passar também, o México é uma das possibilidades, por incrível que pareça, vão nos passar também nesse prazo de 10 anos. Então nos próximos 10 anos, a gente não deve ter o boom econômico que a gente teve nos penúltimos, aquilo que eu falei, durante o período do governo Lula. Deve ser difícil para o Brasil, nesses próximos anos, recuperar a pujança econômica que tinha. Mas, uma outra notícia muito positiva para nós, essa perspectiva alarmista de que nós estamos às margens, muito perto de uma grande crise, ela não deve se concretizar. Então nós devemos continuar tendo uma economia que cresce devagar, que tem algumas dificuldades, mas que é estável e que não passa por grandes crises como a gente passou no passado. Então, uma outra coisa para você decidir. Em 20 anos, provavelmente você não vai estar fazendo o que você vai fazer hoje. E nos próximos 10 anos, o cenário para o qual a gente olha agora é positivo. Claro, eu não tenho bola de cristal e eu estou citando um estudo internacional sobre o nosso país. Não venham me procurar com uma peixeira na mão se isso não der certo, né, e vocês quebrarem por causa disso. E em 6 meses, muito provavelmente, nós vamos estar passando por condições econômicas melhores do que agora. Em 6 meses, nós vamos ter uma eleição que vai ter acabado de acontecer, um governo novo, não importa se atualmente é governo, ou se é a oposição, não importa se vai ser reeleito o governo atual, ou se vai ser um governo novo, um governo cheio de moral e que vai implantar várias medidas aí, algumas delas podem ser duras, mas provavelmente a nossa economia vai estar apontada para cima. Hoje a nossa economia está apontada para baixo. Hoje as visões são pessimistas, por isso as pessoas compram menos. Tem uma visão de que a taxa de juros vai aumentar no início do próximo governo, que significa menos consumo,
menos vendas, né, mais dificuldade para nós, empresários, crédito mais caro, mas que isso vai ser só para um ajuste da nossa inflação que está saindo do controle e que no segundo semestre do ano que vem, a gente já deve ter uma perspectiva de crescimento. O Natal de 2015 já deve ser melhor do que vai ser o de 2014. Então, quando a gente olha para essas três coisas aí, o que a gente vê é o seguinte: o ambiente não tem grandes problemas pela frente, né? A fase em que nós estamos, de candidato ou de fundador, eu não sei, para os que levantaram a mão se dizendo empresários, eu não sei em que estágio vocês estão, mas a fase de candidato, de fundador ou de aprendiz, é uma fase que não precisa tanto de capital. Precisa muito mais de determinação, de vontade de fazer o negócio acontecer e de capacidade de se conectar com o mercado, se conectar com um time que atenda o que você precisa, né? E, finalmente, vocês estão num extrato social mais preparado para empreender. Esses 4.000 empresários ou candidatos a empresários que estão aqui na Campus Party estão sendo bombardeados por informações, conhecimento e tecnologia que os outros 5 milhões de pequenos empresários, desculpa, os outros 8 milhões, vou considerar os microempreendedores individuais, os outros 8 milhões de pequenos empresários brasileiros não vão ter. Então, vocês têm pela frente as melhores condições que estiveram disponíveis no nosso país nos últimos 30 ou 40 anos para montar um negócio e serem bem-sucedidos. Certo? O que importa agora é ter uma ideia de se a oportunidade que vocês vislumbram realmente se conecta com o público. Mas isso é assunto para uma outra conversa que a gente não vai ter tempo de ter hoje. Nosso tempo está quase acabando, né? Queria só lembrar a vocês, mais uma vez, se a motivação para montar um negócio for financeira, não monte. Não é a melhor alternativa. O Brasil hoje é um país que tem carência de mão de obra de qualidade. Se você é bom, se você tem uma expertise, um skill de programação, de design, de desenvolvimento de software, ou de hardware que seja, de construção, fabricação de hardware, se você tem qualquer um desses expertises, hoje no Brasil a gente tem carência de mão de obra qualificada. Tem multinacionais, empresas de grande porte, loucas para contratar gente com o perfil que você tem, pagando bem para isso. Então, se a motivação é exclusivamente financeira, montar um negócio não é a melhor opção. É a melhor opção se você quiser realmente testar suas ideias e colocá-las em prática, e se você realmente achar que a ideia ou a visão que você tem uma conexão forte com o público que você quer atender. E mais, se tiver grande disposição de aprender e, principalmente, grande disposição de interagir com esse público para aprender a partir dele. Se isso acontecer, a probabilidade de sucesso é muito grande. Mas se a motivação for exclusivamente financeira, a chance é que você engrosse os 99% que não vão crescer, ou pior do que isso, que você fique nos 25% que não vão virar daqui a 2 anos. Espero que não seja o caso de nenhum de vocês, e nós temos um tempinho ainda reservado para responder a perguntas, a dúvidas ou qualquer coisa, ou qualquer comentário que vocês queiram fazer sobre esse tema que a gente discutiu. Muito obrigado, valeu pela oportunidade aí. Quais setores você acha que a Rússia vai passar ao Brasil e quais os que a gente tem mais deficiência? Na verdade, essa ultrapassagem da Rússia em relação ao Brasil não é em setores específicos, é uma projeção de PIB. Mas eu posso te responder que isso certamente vai acontecer no setor de combustível, de commodities fósseis, estamos falando de gás e de petróleo, em que a Rússia é muito forte e atualmente, em função dos investimentos no pré-sal e tudo mais, a Petrobras está um pouco combalida. Do ponto de vista de tecnologia, eu tive a oportunidade de visitar em Moscou, no final de 2013, perto de Moscou, uma cidade chamada Skolkovo, que é uma gigantesca incubadora de empresas, incubadora, aceleradora, instituição de ensino, uma gigantesca cidade com se eu não me engano, um campus com aproximadamente 30.000 pessoas trabalhando lá. Eu não tenho certeza desse número, ele pode estar errado, se você for pesquisar, ele pode estar errado, que é totalmente dedicada à reprodução do ambiente do Vale do Silício. Estive lá, conversei com empresários, conversei com empreendedores digitais, conversei com jovens e vi que o ambiente, a cabeça, é muito parecida com o que a gente vê no Vale do Silício, com o que a gente vê na região da Baía de São Francisco. A diferença são as condições que na Rússia não são tão favoráveis assim para montar um negócio. Mas, chamando a atenção, eu imagino que o governo russo, nesse momento, tem agido mais para promover o desenvolvimento de empresas de base tecnológica lá do que nós temos agido aqui. Vamos esperar que na próxima legislatura, no próximo mandato presidencial, isso seja uma preocupação do presidente eleito, seja ele quem for, né?
Respondi sua pergunta? Os setores daqui do Brasil, que você acha que estão mais deficientes hoje para empreender? Eu não acho que o Brasil tem setores deficientes para empreender. Aí eu estou te dando uma opinião pessoal, tá? Não acho que o Brasil tem setores deficientes para empreender. Eu acho que o Brasil tem setores que vêm sendo explorados continuamente. Aí eu estou falando de micro e pequenas empresas e que já não apresentam tantas oportunidades assim mais. E aí, em geral, negócios de conveniência estão com mercados saturados. Então, se você estiver pensando em empreender num negócio de economia tradicional, de conveniência, você pode se preparar para em qualquer cidade, mesmo a não ser nos micromunicípios, mas em cidades tanto pequenas, quanto médias, quanto grandes, você pode se preparar para uma concorrência muito grande. Nas cidades maiores, normalmente essa concorrência é profissional e nas cidades menores não. E uma concorrência muito grande em negócios de conveniência da economia informal. Então, eu não te recomendaria, com o preparo que uma pessoa que está participando desse evento aqui, com o preparo e o conhecimento intelectual que você provavelmente tem, eu não te recomendaria ir para um negócio de conveniência. Né? Vou dar exemplos de negócio de conveniência. Qualquer negócio que você consiga acessar a qualquer momento, num raio de 3 km de onde você está. Isso vai incluir panificadora, isso vai incluir farmácia, mas vai incluir também loja de vestuário, vai incluir também bar, restaurante. Então, esse tipo de negócio, ele só vale a pena se você conseguir um diferencial muito significativo para ele sair da visão de conveniência. Além disso, o mercado de conveniência tem se tornado cada vez mais caro no Brasil. Um estudo mostra que, entre todos os crescimentos, o custo de aluguel em áreas comerciais aqui no Brasil, nada se compara nos últimos 20 anos ao que aconteceu com os shopping centers. Você quer montar um negócio para um público de shopping center, você está indo para o lugar onde se está mais caro empreender em todo o país nos últimos 20 anos. Então, não recomendaria isso. Né? Negócios de alta tecnologia, principalmente voltados para empresas, eu também não recomendaria, porque eles são intensivos em capital e no Brasil, intensivo em capital é muito mais caro por causa da carga tributária. Então, se você precisa trazer insumo ou tecnologia de fora, isso se torna muito caro. Então, sobra um meio do caminho aí em que você pode empreender negócios ou inovadores, ou oportunidades inexploradas, não de conveniência, ou serviços, né? Mas não para empresas, porque aí você vai precisar de tecnologia internacional, isso vai ficar muito caro, né? E nem para a base da pirâmide, nem para negócios de conveniência, para atender necessidades novas. Então, vem aí oportunidades diferentes, principalmente no segmento de economia criativa. Como dica, o Sebrae tem publicações, eu sou consultor do Sebrae, não sou funcionário da instituição, mas estou recomendando. O Sebrae tem publicações sobre economia criativa que podem te dar algumas ideias de oportunidades a explorar, se for o caso. Certo? Respondi? Mais alguém? Boa tarde. Para quem está começando agora, o ideal seria montar uma empresa no Brasil ou seria mais fácil fora do país? Essa é uma pergunta interessante. Vamos imaginar que você tenha a oportunidade de montar uma empresa fora do país, né? A minha recomendação é montar uma empresa no mercado que você conhece mais. Não importa se é o Brasil, não importa se é os Estados Unidos, não importa se é a China, não importa aonde você vai. Em todos os lugares do mundo tem gente ganhando dinheiro e tem gente quebrando. No Vale do Silício tem gente quebrando agora. Na China tem gente quebrando agora e aqui no Brasil também tem. E nos três tem gente ganhando dinheiro também. Então, a recomendação é mudar esse mindset. Né? O que importa é a sua conexão com o mercado. A recomendação é montar um negócio no mercado que você conhece melhor. E no ramo de atividade em que você conhece melhor também. Não por causa da sua habilidade, porque a habilidade você compra dos seus colaboradores, você traz gente para a equipe que tenha, mas porque aí você vai conhecer mais o negócio, o mercado e as necessidades do cliente. Respondi? Oi. A pergunta que eu tenho é a respeito de, que eu achei que dá para resumir a palestra, é sobre conhecer o seu mercado. Eu queria saber quais seriam as estratégias para conhecer esse mercado, literatura, não sei, o que procurar, como eu posso fazer pesquisa, o que eu posso fazer para conhecer esse mercado? Excelente pergunta e vamos olhar as possibilidades aí. Primeiro você falou literatura. Normalmente as publicações, exceto periódicos, a respeito de um determinado mercado, elas têm um delay aí de 3 a 6 meses na melhor das hipóteses.
Isso se o autor já foi contratado para desenvolver aquilo e tudo mais. O que significa que quando você lê um livro para entender o mercado, você está olhando para uma imagem já antiga. E normalmente, literatura não se presta a isso. A função não é gerar esse tipo de informação. Então, não recomendaria isso. Aí você mencionou pesquisa, e você não mencionou, mas imagino que está na sua cabeça também, prototipagem, teste de produtos e serviços. Pesquisa é algo que, se você for contratar, é caro, e se você for fazer, exige alguns cuidados metodológicos. Instituições como o Sebrae, não é eu fazendo propaganda aqui, mas instituições como o Sebrae têm cursos que te ensinam a fazer uma pesquisa de mercado. Só que uma pesquisa, ela é no máximo um retrato daquilo que o consumidor quer. Nem sempre ele é um retrato daquilo que o consumidor faz. A gente costuma dizer em tom de brincadeira que uma coisa é o carro que você gostaria de dirigir, o carro que você quer, o carro dos seus sonhos. Outra coisa é o carro que você tem na garagem. Normalmente tem uma diferença muito grande entre os dois, a gente está sempre querendo alguma coisa a mais. Então o retrato do desejo do consumidor nem sempre representa o retrato do uso que o consumidor efetivamente faz daquele recurso ou daquela necessidade. Então a pesquisa, para evitar essa falha, para evitar esse tipo de erro, precisa ser muito bem feita, e para ela ser muito bem feita, normalmente ela é cara. O que nos deixa uma possibilidade muito importante, que é a de testar a sua solução antes de fazê-la a sério. Então, no mercado, no segmento de tecnologia, isso é uma prática e é muito comum. Antes de montar uma empresa, eu crio um hot site, eu crio alguma coisa e vendo um protótipo daquela ideia para ver como o mercado reage. Mas isso é possível em qualquer segmento. Você quer montar um restaurante? Eu sou sócio de uma rede de restaurantes. Como eu e meus sócios fizemos quando a gente foi montar a nossa primeira experiência, era uma franquia, quando a gente montou nossa primeira experiência. Pesquisamos o mercado, a gente se achava muito sabichão, negociamos com várias redes, escolhemos uma rede e compramos a franquia dessa rede, compramos lojas em 3 shoppings lá em Brasília e pusemos esses restaurantes para funcionar. Deu tudo errado, a gente perdeu um dinheirão, depois tivemos que mudar isso, hoje são outros restaurantes e tudo mais, mas deu tudo errado nesse início aí. Como eu conversando com... tem um indiano muito conhecido pela metodologia de Lean Startup, o Ash Maurya, e eu conversando com ele uma vez, perguntei, como é que você faria num caso como esse? E ele me respondeu de uma maneira muito simples, você quer montar um restaurante? Em vez de você comprar um ponto comercial no shopping, comprar uma franquia, jogar dinheiro lá dentro, contratar uma equipe, por que você não foi numa feira, numa exposição e montou um quiosque? Por que você não pediu autorização para funcionar temporariamente numa escola, numa universidade? Por que você não montou um carrinho ambulante para que as pessoas provassem os produtos, avaliassem os preços e dessem feedback antes de você montar o negócio efetivamente? Então, com um exemplo simples como esse, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, é que o ideal para conhecer o seu mercado é montar a sua solução da maneira mais simples, mais barata e mais rápida que você conseguir e expor ela para o público. O público que realmente comprar e realmente comentar o assunto é o que vai te dar o feedback mais claro. Para fazer pesquisa, você precisa de uma expertise que é difícil de conseguir, para contratar no mercado costuma ser caro para empresas que estão começando, e que tem uma variabilidade, uma possibilidade de erro considerável, importante aí, e que pode fazer com que você invista errado. Então a sugestão seria essa, testar a sua ideia antes, ok? Alô? 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 Alô, Renato, boa tarde. A gente escuta falar muito no Vale do Silício que a falha ela é vista como uma etapa no processo. Tipo, a gente escuta muita história de empreendedores que falharam, eles encaram a falha naturalmente e entendem aquilo como uma experiência que vai ajudar mais na frente a não errar mais. Eu queria saber como isso é visto no Brasil, por exemplo, por investidores. Se os investidores veem essas pessoas que já falharam numa startup como um cara calejado, que tem mais chance de acertar agora, ou se eles ainda vêm com o pé atrás e ficam com mais receio de investir? Olha, eu vou te responder o seguinte. Primeiro, uma coisa é a visão cultural e a outra coisa é a visão formal da situação do fracasso. Eu mencionei para vocês aqui agora há pouco, mas vale a pena a gente recobrar. Formalmente, o fracasso é muito maltratado aqui no Brasil. Um empreendedor que falha aqui normalmente carrega
dívidas, nome sujo, restrição de crédito, problemas judiciais durante uns bons 10, 15 anos da vida aí, o que o atrapalha muito a tentar de novo. Então você tem um nome sujo para você conseguir crédito, ou conseguir parceiros, ou conseguir empreender novamente, conseguir fornecedor, é muito difícil. Então, formalmente, o fracasso é muito negativo aqui no Brasil. E isso é um problema que, em algum momento, a nossa sociedade vai ter que encarar. Se a gente enxerga que errar merece realmente enterrar o autor do erro, ou se o cara merece uma segunda chance. E aí eu estou falando do ponto de vista formal, claro. Isso tem outras implicações. Então, nós vamos ter que passar a exigir do cara que era fornecedor, o outro quebrou e ele não recebeu, que ele perdoe essa dívida. Vamos ter que exigir isso legalmente, então tem uma questão da nossa sociedade que vai ter que ser resolvida. Na maior parte dos países mais desenvolvidos, o fracasso não é formalmente tão maltratado quanto ele é maltratado aqui no nosso país. Certo? Isso é um ponto para colocar. Agora, do ponto de vista social, principalmente no environment, no ambiente de novos negócios, o fracasso é bem visto, mas ele é muito escrutinado. Uma coisa é errar porque você apostou numa ideia que não se mostrou viável, você pivotou ela 3, 4, 5 vezes até que o dinheiro acabou e você matou a experiência, certo? Isso é bem visto. Não, que esse é um cara que pegou uma veia errada, mas fez de tudo para dar certo e na hora que viu que não funcionava, ele parou. Outra coisa é você estar 10 anos no mesmo negócio, fazendo exatamente a mesma coisa, sobrevivendo até que um dia você decide parar e vai para outro. Isso aí mostra um cara que é cabeça dura, que tem dificuldade de ouvir o mercado, dificuldade de absorver feedback e partir para um novo negócio. Então, o que eu posso te responder, eu não conheço... Entre os investidores com os quais eu me relaciono, eu posso te dizer que o fracasso não é temido, mas ele é investigado com lupa. Todo mundo quer saber o que causou aquele fracasso. Então, não tenha medo de errar, desde que seja pelos motivos certos. Você está tentando, você está testando, que você muda quando o feedback se mostra negativo. Tenha medo de errar quando ele demonstrar uma característica da sua personalidade de ser insensível aos sinais de mudança. Beleza? Mais alguém? Se tem só mais um, pode ser? Porque ele estava esperando, já levantou? É a última questão. Boa tarde. O Brasil hoje é um cenário bem estável, acho que para o investimento em certas áreas. Eu tenho uma dúvida em relação. Hoje é um momento certo para empreender ou investir em si próprio? Porque, como o senhor já disse, a autocapitalização pode ter mais lucros financeiros do que ideológicos. O cenário político hoje seria... Entendi. Como é que você chama? Gessé. Gessé, olha só. Na verdade, o que eu disse ali atrás é que se a sua motivação é financeira, provavelmente empreender não é a melhor alternativa para você ter resultado financeiro. Não existe nenhuma profissão que tenha a possibilidade de te remunerar melhor do que a de empresário. Se você olhar a lista das 100 pessoas mais ricas do mundo, ou eles são o chefe de Estado, o rei, né, emirado, árabe e tal, e tudo mais, tirando essa categoria, ou eles são empresários, certo? Ou eles são herdeiros. Então, não tem nenhuma outra profissão que tem possibilidade de te levar mais longe do que a profissão de empresário. O problema é que isso acontece com uma minoria muito, muito, muito tão pequena que chega a ser desprezível. Desprezível no sentido de que é 1 em cada 30 mil, 50 mil, 100 mil. A probabilidade de se tornar o homem mais rico do mundo é tão pequena, ou talvez muito menor, do que a de ganhar a mega sena da virada acumulada 3 anos seguidos. Entendeu? Desculpa a brincadeira. Então, é nesse sentido que eu falei. E aí a resposta que eu queria te dar, Gessé, talvez com uma síntese do que a gente falou aqui, não vai existir um melhor momento ou um pior momento para empreender. Mas se coça, se dentro do seu coração coça a vontade de empreender, você tem vontade, você tem uma ideia, tem intenção de algum dia colocá-la em prática, o que eu posso te dizer, com experiência de vida suficiente para já ter visto isso, não existe outro momento da sua vida onde você vai estar mais pronto para empreender do que agora. Na sua faixa etária, com o seu nível de renda, com o seu nível de compromisso, com o seu nível de atualização profissional, você deve ser, a gente considera pessoas até 5 anos de formado como quase que recém-saídos do ambiente universitário. Provavelmente você está nesse grupo, certo? Então tudo isso aí coloca você numa posição ímpar para empreender. Então você perguntou, é um bom momento para empreender? Não é o Brasil que dita isso. É você que dita. Se você tem essa vontade, o momento da sua vida que é melhor para fazer isso é agora. Beleza?
Gente, muito obrigado pela atenção, espero ter atendido as expectativas de vocês nessa palestra, e eu vou estar por aqui na feira ainda à disposição para falar, se algum de vocês quiser falar comigo. Muito obrigado, boa tarde e sucesso no evento aí.